Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Quantas pessoas estão escrevendo livros no Brasil com a pretensão de que seja romance e que não tem sequer uma visão do drama da sua vida? Que vivem totalmente no fingimento, no teatrinho, apoiado na aprovação grupal. Então, por exemplo, esses dias eu tenho explicado alguns elementos da experiência, não só nesses dias, há bastante tempo, da experiência homossexual e transexual. Que é só você ver a vida do sujeito, você percebe a lógica interna. Por exemplo, eu escrevi uma coisa sobre a ideia da identidade homossexual. Bom, quando você tem uma ideia baseada no sexo em que você nasceu, essa ideia se apresenta a você diariamente, sem que você precise procurá-la. Como é que o homem sabe que é homem, o menino sabe que é menino, a menina sabe que é menina? Bom, está na cara, ele não precisa procurar, ele não precisa criar uma imagem em cima. Claro que ele pode buscar reforços extraordinários para ele mostrar as suas virtudes masculinas ou virtudes femininas. Ele pode fazer isso, mas ele só pode fazer isso se ele já tivesse identidade. Agora, o que é a identidade homossexual? Não é uma identidade baseada na forma do seu corpo. É a identidade baseada num desejo. O desejo, por definição, não é permanente. Ele vai e vem, ele some. Às vezes o desejo é substituído por repugnância. Então, como é que se cria uma identidade homossexual, se não reiterando a presença do desejo como se ele fosse permanente, fosse uma presença fixa, tal como a forma do corpo? Então, é evidentemente um produto da vontade. E você só tem essa identidade enquanto você quer, enquanto você é capaz de reforçá-la pela imaginação, pelas conversas, etc, etc. Então você já vê de cara o drama do homossexual hoje. Porque até uma época atrás não havia identidade homossexual. Havia homossexuais, evidentemente. Mas nenhum pensou que aquilo fosse a identidade dele. O homossexualismo dele era uma coisa que de vez em quando ele fazia. Por exemplo, se você ler as obras do André Gide, tá certo? Ele só fala de homossexualismo, é claro que não, fala de milhares de coisas. Então, mas de vez em quando ele parava aquilo e ela tinha uma relação homossexual com alguém, ou relação pedófila, ele gostava de menininho. Dá mais um pouquinho. Então, havia homossexualismo, mas não havia identidade homossexual. A partir da hora que você quer fazer do homossexualismo um movimento político e ideológico, é preciso que as pessoas se identifiquem com aquilo de modo permanente, então elas têm que ter uma identidade que as distingue do outro. O que significa que a homossexualidade do sujeito tem que predominar sobre a condição humana dele e criar uma segunda identidade totalmente forjada. Do mesmo, se for transexual, pior ainda. Porque, vamos dizer, a feminilidade de uma mulher que nasceu mulher, isso aparece todo dia. Pelo menos uma vez por mês ela vai ter que lembrar disso, querendo ou não, né? Mas e o sujeito que não nasceu mulher? Ele quer ser mulher. Então ele vai ter que reiterar essa condição obsessivamente todo dia, pelo discurso, pelas atitudes, etc, etc. Então, a partir da hora que se cria a ideia da identidade homossexual, o homossexual já não é mais somente um homossexual, ele é um histérico. Está entendendo? Antigamente o homossexualismo era uma prática. Como toda prática, ela não pode ser permanente. Era uma coisa que as pessoas faziam de vez em quando. Não é isso? E na maior parte do tempo não estavam nem pensando nisso. Mas agora, se tem identidade homossexual, você tem que pensar o tempo todo. Agora, pergunto eu, já houve vários retratos de homossexuais na literatura. Um dos mais perfeitos que eu considero foi o Jean-Paul Sartre, que escreveu no livro Le Chemin de la Liberté, tem lá um personagem homossexual, e ele retrata todo o drama do cara. E está muito bem feito aquilo. Eu não sou um grande apreciador de Jean-Paul Sartre, mas tenho que reconhecer que aquilo é profundamente real, o drama do cara. Mas como é que um sujeito baseado nesta identidade, que é totalmente forjada por meios verbais, pode escrever um bom romance retratando a vida homossexual? Não pode. Porque a primeira condição para o sujeito é ele não saber o que é homossexualidade. Se ele acha que ela é uma identidade, então ele realmente não sabe o que é. Ele criou um estereótipo e vive baseado no estereótipo. E por isso mesmo, daí é que o sujeito tira o ódio que ele tem aos estereótipos. Temos que acabar com os estereótipos do masculino e do feminino. O sujeito odeia os estereótipos porque ele vive de um estereótipo. Ora, existe algum romance ultimamente, sobretudo no Brasil, que possa retratar esse drama? Não, eles não podem retratar esse drama porque eles não podem reconhecer que o drama existe. Eles têm que viver num mundo forjado, que vai lhe dar o reforço social, quer dizer, ele vai comungar essa identidade com outras pessoas que fizeram a mesma operação imaginativa, e
a condição sine qua non para ele fazer isso, ele não saber quem ele é. Agora, como é que o sujeito que não sabe nem quem ele mesmo é vai entender a alma dos outros? Então, eu pego tipo assim, como esses líderes, líderes homossexuais, é uma coisa absurda ver líderes homossexuais. Né? Porque o que essas pessoas têm em comum é o estereótipo que elas vestiram. Então, não é uma convivência verdadeira. É uma convivência feita através do estereótipo. Né? E do reforço comum desse estereótipo. Então, é claro que as pessoas nunca viram adultas. Então, o homossexual às antigas, como Oscar Wilde, o André Gide, ou o próprio Julian Green, que foi homossexual até os 30 anos, ele podia entender qual é o problema dele, ele sabe qual é o problema. Né? Agora esses caras não podem saber mais. E o povo em torno, que toma conhecimento do fenômeno homossexual através dessas identidades forjadas. Quer dizer, o homossexual não sabe qual é o problema dele e o cara de fora também não sabe. Que representação literária da experiência real pode surgir daí? Nenhuma. A mesma coisa acontece, por exemplo, com feministas, com transexuais, ou quando você tem a identidade racial. Essa é uma coisa estranha, porque se você pegar a literatura brasileira do século XIX, o melhor dela foi feita por negros e mulatos. Machado de Assis, Cruz de Souza, Gonçalves Dias, né, Lima Barreto. Então, eles participavam, não só participavam da literatura geral, mas eles eram os donos do pedaço, eles eram os príncipes da coisa. Nos Estados Unidos isso não aconteceu. Nos Estados Unidos sempre existiu uma literatura negra feita para negros. Né? Tanto que no século XIX, você vê que todos os escritores negros tinham uma posição secundária, a não ser que eles conseguissem posar perante a sociedade como representantes da comunidade negra. Ora, quem precisou fazer isso no Brasil? Ninguém. Né? Quer dizer, ninguém ia ler um sujeito por causa da sua negritude. Né? Lia porque o romance estava interessante. Ainda que podia ser o retrato de um drama de uma pessoa negra, como é o Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é um jovem negro que tenta subir no jornalismo e ele se dá mal não por ser negro, mas porque ele é um sujeito honesto no meio do mundo de raposas velhas. É um sujeito querendo praticar bom jornalismo sob a chefia do Arruinaldo Azevedo, um tipo desse. Né? Então, você lê aquela história porque ela está interessante e porque ela reflete a verdade. Eu, quando comecei a trabalhar no jornalismo, um dos primeiros sustos que eu levei foi ver o número de picaretas que havia em torno. Mas eu lembro que eu contrastava tanto com a massa dos meus colegas que o meu apelido era padre. Eu parecia um padre, para não dizer um santo. Né? Porque eu não participava das fofocas, eu não participava das tramóias, eu não pegava propina, né? Eu não fazia, não superfaturava as minhas despesas de viagem. Então, esse cara é padre. Então, a minha experiência foi exatamente igual à do jovem Isaías Caminha no romance do Lima Barreto. Então, quer dizer, ele pegou ali não um estereótipo. O Isaías Caminha não é discriminado por ser preto, mas por ser honesto. Né? E isso pode acontecer para qualquer um, seja branco, preto, japonês. Então, é uma realidade sociológica que está ali. Né? Do mesmo modo, o Machado de Assis, ele rarissimamente toca na problemática de ser negro. Ele nunca toca nisso aí. Né? Então, esses camaradas todos ocupam os seus lugares na constelação literária brasileira pelos seus méritos literários e não enquanto representantes de um grupo étnico. A literatura negra no Brasil só começa a existir muito tardiamente em função da política. Quando eles começam a criar o Abdias Nascimento cria o Teatro Experimental do Negro. Eu digo, mas antes os negros estavam tudo fazendo teatro, independente de ser negro ou branco. Né? Começa com o movimento de negritude, né? E, na verdade, importado de ideias estrangeiras, mostrando então uma espécie de imperialismo cultural autoassumido, como se fosse a mais pura e espontânea expressão da negritude. Na verdade, se não tivessem lido livros europeus ou americanos sobre a negritude, eles saberiam o que é isso. E no Brasil fica difícil, porque pelo menos um quarto da população brasileira é mestiço. Então o sujeito ele não tem identidade racial. E essa falta de identidade racial é a identidade, é parte da identidade dele. Não é isso? Então, tem um poeminha do Murilo Mendes, né, que diz que ele é um menino deitado numa rede que todos os ventos balançam, a rede é balançada de vários lados. Eu digo que isso é uma experiência brasileira real. Né? Quer dizer, você é herdeiro de inúmeras tradições culturais que você não conhece, não compreende. E, de repente, aparece a identidade negra e o sujeito é obrigado a assumir. E se ele é um mulato, ele diz, bom, ele tem 50%, 50%, ele pode assumir uma, como pode assumir a outra, mas uma delas é considerada imoral. Então, camaradas que não são
pretos têm que assumir a identidade preta. Mas é totalmente forçado. A sua identidade é de um mestiço. Você vê, na Índia, existe uma vasta literatura, não só de autores indianos, até de autores estrangeiros que moram lá, sobre a problemática dos mestiços. Quer dizer, o mestiço tem a identidade de mestiço, quer dizer, ele não está aqui e não está lá. Eu digo, isso é a sua identidade, meu Deus do céu. E esta situação que você tem que explorar, porque essa é a sua realidade. Mas a partir da hora em que surge a identidade negra forçada por propaganda política, perdeu-se a noção da experiência comum. Então, se os debates públicos e a mídia, e a televisão, e o cinema, estão só lidando com estereótipos, quando que vai surgir uma literatura que preste daí? Nunca. A literatura teria que refletir a experiência real das pessoas, prévia à propaganda ideológica. Isso é evidente que se o sujeito mulato assume a identidade de preto, a vida dele mudou instantaneamente. Ele agora tem um apoio grupal. Ele não resolveu o seu problema da dupla identidade, mas ele amputou mentalmente uma delas. Ele não pode ver aquele pedaço. Então, isso já é histeria. Então, histéricos não escrevem bons contos, nem romances, nem peças de teatro. Por quê? Porque eles já vivem na ficção. Então, as condições, então, para o surgimento de uma literatura que reflita a experiência brasileira são, evidentemente, em primeiro lugar, o aporte cultural. Quer dizer, as pessoas têm que ter lido os mesmos livros, têm que ter a mesma referência para elas poderem se comunicar. E, em segundo lugar, é preciso se curar de qualquer resíduo de histeria. Você vai precisar aceitar a sua realidade. Mas para aceitar a sua realidade, você precisa querer conhecê-la. O que significa que você vai ter que recontar muitas vezes a sua história. Até você chegar a perceber quem sou eu mesmo no meio dessa coisa. Só se você fizer isso, você vai poder entender a vida alheia. Então é preciso ter um interesse profundo pela humanidade real. De modo que isso vai transcender, quer dizer, os estereótipos ideológicos, grupais, etc, etc. Ora, no Brasil, nos últimos anos, em grande parte em função do meu próprio trabalho, surge essa coisa que é a direita brasileira, né? Que alguns chamam erroneamente de neocon. Eles não sabem o que é neocon, mas é um cara que virou conservador ontem, então ele é neo, então ele é neo e con. Então, até o coitado do Bernardo Kister já foi chamado de neocon. É claro que não existe nenhum neocon no Brasil. Isso é impossível existir um neocon no Brasil. Não tem, porque é uma coisa especificamente americana. Neocon é o sujeito que acha que a América tem que conduzir o processo de democratização do mundo. Ninguém vai dizer que é o Brasil que tem que conduzir isso aí. Então não tem sentido haver um neocon no Brasil. E os neocons são todos discípulos de Maquiavel. Todos. Então você tem que ter esse coeficiente de maquiavelismo, você tem que ter introjetado, vamos dizer, a noção do destino mundial da América, ou seja, você tem que participar de toda uma interpretação da história, que pode ser válido ou inválido, conforme o ponto de vista. Mas o fato de usarem esse termo, neocon, no Brasil, já mostra que a discussão está feita a partir de um estereótipo que foi criado para descrever uma situação completamente diferente. Então, isso é conversa de louco, evidentemente, né? Mas, à medida que surge esse movimento direitista, como queira chamá-lo, as pessoas acham que isso aí resolveu o problema. Então, nós estávamos sob o domínio da esquerda, agora nós somos direitistas, somos liberais, conservadores, etc, etc. E, imediatamente, já tem soluções conservadoras ou liberais para os problemas nacionais, que eles nem sabem quais sejam. Então, se deposita a esperança toda numa mudança imediata de legislação ou coisa assim. Eu digo, bom, então isso aí está ainda mais alienado que os esquerdistas. Porque os esquerdistas, pelo menos, eles tinham alguma narrativa do passado, eles tinham alguma interpretação do passado. Você vê que existem muitos livros de história do Brasil escritos do ponto de vista marxista. Então, alguma tradição, isso aí a esquerda tinha, isso aí, e o pessoal da direita não tem. Eles estão operando completamente no vazio e achando que as questões fundamentais são as questões da escolha ideológica que você faz. Então, isso aí não pronuncia nada de bom, evidentemente. O que isso pronuncia são novas ações superficiais que ou não terão resultado, ou terão um resultado oposto, ou vão gerar uma desgraça maior ainda. E você vê, quando surge, nos últimos tempos, surgiu muita polêmica, muita briga no seio desse pessoal direitista, em torno de duas figuras, o Bolsonaro e o Dória, ou o Alckmin, né? Eu digo, mas olha que coisa interessantíssima, a humanidade vai se comover profundamente com essa questão, a escolha de Bolsonaro e Dória. Né? Agora, se você perguntar qual é a profundidade desses personagens na vida nacional, todos eles só representam o quê? Modas políticas do momento, nada mais. E quando uma questão superficial desse tipo se torna a questão dominante,
Falei, bom, então evidentemente está todo mundo louco. E é por isso que quando os caras me chamam do pai da direita brasileira, eu fico louco da vida. Falo, eu não gerei esses caras não, pô. Eu não fiz nada. Eu queria fazer uma coisa completamente diferente, mas acontece que o indivíduo vai ouvir o que eu digo, ler o que eu escrevo, sob o ponto de vista do critério de seleção de importância que está na cabeça dele. Então o que tem importância para ele? O que diz respeito ao noticiário imediato. Eu vejo que às vezes eu escrevo um post no Facebook de coisas de uma importância absolutamente transcendental. E daí tem assim, 500 likes, 600 likes. Mas se eu escrevo alguma coisa falando mal de algum personagem do momento, tem 3.500 likes, 4.000 likes, 10.000 likes. Então eu estou me ouvindo seletivamente, é claro. Né? Então, quando eu toco nesses personagens, é geralmente apenas para ilustrar alguma coisa que eu disse de importância maior. Eu estou dando exemplos locais. Então os camaradas estão ouvindo exemplos sem perguntar exemplo do quê. Então, claro que há uma diferença muito grande entre os meus alunos e o que no Facebook se chama seguidores. Seguidores, você só lê post do Facebook. Né? E não lê todos os posts. Você de repente está lá, você falando da filosofia de Malebranche, isso aí não interessa. Agora ele falou do Bolsonaro. Isso sim. Então, é ter criado... Eu não nego que eu fui o parteiro da nova direita, mas eu não sou o pai, nem a mãe, e nem muito menos da nova direita. Né? Eu apenas ajudei a nascer. Eu vi que estava um pessoal lá oprimido, quietinho no seu canto, ninguém podendo falar nada. Estimulei para que falasse. Agora, quando começaram a falar, saiu besteira para tudo que era lado, evidente. Né? Então, o problema do Brasil certamente não é direita e esquerda. O problema é esta superficialidade, essa histeria, que já é uma tendência antiga do Brasil. Eu sempre lembro aquele trecho da memória do Conde Kaiserling, quando ele visitou o Brasil. Ele disse, em todo lugar que eu visitei, quando as pessoas imitavam alguém, é porque elas queriam ser igual àquilo. Você imita o Napoleão Bonaparte, porque você quer ser o Napoleão Bonaparte. Mas no Brasil não, eles se contentam com a imitação enquanto tal. Eu acho que nunca se disse uma coisa mais grave a respeito de um país.